Com a atração das duas forças de origem do mundo, e esses imensos benefícios, não é de admirar que a antiga guerra final tenha sido tão intensa. Leylin suspirou por dentro. Se ele tivesse sido aquele que encontrou um mundo onde pudesse absorver a compreensão das leis matando divindades, ele teria enlouquecido também. A queda de outros magos e o sofrimento dos plebeus não eram nada em comparação. A razão pela qual as leis divinas se convertem tão facilmente é por causa das forças de origem serem compatíveis ou elas se completam. Nesse ponto, Leylin estava começando a acreditar nos rumores cada vez mais. Quando a vitória foi decidida entre o mundo dos deuses e o mundo dos magos, o vencedor devoraria o caminho do perdedor ao poder para abrir o caminho para a eternidade. Também é possível que o mundo dos magos e o mundo dos deuses tenham sido um único corpo nos tempos antigos, adivinhou Leylin. Era preciso considerar por que os rumores que deram origem à antiga guerra final se espalharam tão amplamente. Os antigos magos de leis e deuses não eram tolos e não fariam algo sem benefício. Infelizmente os magos calcularam mal o quão difícil seria lidar com os deuses. Com a misteriosidade dos reinos divinos, o resultado foi que ambos os lados sofreram e não houve vencedores, e isso trouxe o fim do glamour dos tempos antigos. Os olhos de Leylin brilharam quando ele cerrou os punhos, mas a guerra final que eu causarei não cairá no mesmo caminho. O caminho para a eternidade é meu e só meu. Leylin já era comum, capaz de manter um perfil discreto. Mas quando este universo épico manteve uma esperança para a imortalidade, nenhuma restrição e limitação impediria seu objetivo por mais tempo. Ele não prestaria atenção àqueles que não bloqueassem seu caminho, mas quando surgisse conflito ele atacaria para destruir, independentemente de quem fosse. Bip. Consciente capturado da existência de leis. Semelhança com as células do corpo morto, 100%. Começando revitalizando, o AI-chip solicitado neste momento. Um espécime vivo do demônio dos sonhos. Leylin sorriu levemente. O corpo enorme do demônio do sonho fundiu-se com esta terra, então era naturalmente possível obter suas células em qualquer lugar. No entanto, a pesquisa mostrou que a casca deixada para trás era apenas uma pilha de nutrientes, desprovida de leis. Somente com o corpo e o consciente juntos poderia ser obtido um espécime vivo real. Como ele estava com medo do demônio do sonho, ele não tinha colocado a mão sobre as pessoas comuns com seus parasitas. No entanto, depois que ela se tornou hostil, Leylin não tinha mais nenhuma reserva. O AI-chip rapidamente deu-lhe boas notícias. Revitalização bem-sucedida. Anfitrião obteve amostra da existência Drenscap da lei. Taxa de análise da força mundial de origem acelerada em 27%. Existem diferenças entre várias existências de leis. Outra amostra chegará em breve. Luz vermelha de sangue brilhou nos olhos de Leylin, e uma linha vermelha se abriu entre as sobrancelhas dele enquanto uma estranha força de torção ondulava no ar pó. Oh não, essa luz! Sinto que ele está se aproximando. No outro lado, Bodash começou a gritar de forma lamentável. Os globos oculares roxos em seu corpo pareciam ter percebido que o dono original estava chegando, e todos começaram a se contorcer numa mania. Eles então explodiram um após o outro, fazendo com que Bodash gritasse. HMPH, cala a boca! Leylin se virou, a linha vermelha entre as sobrancelhas se abrindo um pouco. Asterisco rustre. Asterisco algo estranho aconteceu então. Os olhos roxos de Bodash pareciam estar assustados com alguma coisa e abruptamente recuaram. Os gritos de Bodash se aquietaram e ele observou Leylin com incredulidade. Quieto. Você não quer remover a maldição? Depois de ativar a linhagem de absorção do pesadelo, Leylin era semelhante a um rei em Drenscap. O Drenscap Origin Force agora pairava em torno dele o tempo todo, fazendo com que Bodash, sem saber, fechasse a boca. Volte para onde você veio, gritou Leylin num tom antigo. Fios da origem da Drenscap a força desceu, formando runas vermelhas que desapareciam na pele de Bodash. Os olhos roxos rapidamente recuaram devido a essas runas, formando um requintado olho roxo selado por um anel de vermelho ardente nas costas. É isso mesmo? Bodash balançou os braços, parecendo atordoado.
Uma maldição formada de intenção maliciosa de um senhor da calamidade que massacrou centenas de milhões de almas vivas foi selada tão facilmente? Todo o processo foi simples, a ponto de Bodaz sentir que estava sonhando. Ao ver isso, Leylin acenou com a cabeça ligeiramente, de repente chegando a um entendimento. Como esperado, eu adivinhei certo. Enquanto usar Adrian Force como base, tudo pode ser suppressed pelo meu Negatimare Absorbing Physique. Mesmo que fosse um Lorde da Calamidade com poderosas leis de calamidade, se ele ainda fosse essencialmente um ser de sonho, ele teria que sobreviver usando Adrian's Cap Origin Force. Isso significaria que ele poderia ser reprimido pela habilidade da linhagem de Leylin. Essa supressão parece bastante aterrorizante. Leylin olhou para a força mundial de origem em volta dele e a ligeira tensão do mundo vontade. Se isso fosse uma existência rank 8 de outro mundo, mesmo que eu esteja confiante em derrotá-los em Dranscap, as chances são de que eles escapariam. No entanto, se é um Lord of Calamity, eles provavelmente nem terão a chance de escapar. Parece que este é o desejo do mundo. Esperar. Os olhos de Leylin ficaram tão arregalados quanto os pires, sentindo que ele havia captado algo crucial naquele momento. Não havia ódio nem amor sem razão no mundo. Dar nascimento ao corpo absorvente do pesadelo deve ter sido um ato da própria paisagem do sonho, o que tornou o objetivo em fazer isso bastante interessante. Induzir a formação de uma linhagem e investir tanta força e cuidado de origem exigiu uma enorme quantidade de esforço. A cada momento, um furacão devastador apareceu no horizonte, grandes quantidades de neve destrutiva no alto quando se apressou em sua direção. Leylin! Senhor! Ele está aqui! Bodaz mudou a maneira como se dirigiu a Leylin e se colocou abaixo do feiticeiro. Ótimo tempo! Eu só tive um pensamento que preciso confirmar. Leylin assentiu, enquanto também estava muito satisfeito com a forma como Bodaz estava agindo. Suas ações pareciam ter domado o dragão um pouco. Mas ele é um rank 8 Lord of Calamity. Você vai atacá-lo? Bodaz não podia acreditar no que Leylin insinuou. Claro! Você tem alguma objeção? Padrões vermelho escuros intrincados apareceram no corpo de Leylin. Energia poderosa da linhagem sanguínea surgiu, revelando uma aura sem limites que parecia ecoar na totalidade da paisagem do sonho. Depois de ver isso, Bodaz balançou a cabeça como um tambor de chocalho. Ele podia sentir que Leylin agora era mais aterrorizante que o Senhor da Calamidade. Além disso, foi ele quem provocou Saliluz e Leylin estava tecnicamente ajudando. Mais importante. Bodaz deu uma olhada no selo nas costas e no globo ocular roxo que o torturava. Leylin tinha feito apenas um selo, mas não o removeu completamente. Embora as coisas não parecessem problemáticas agora, Bodaz não ousava acreditar que Leylin não fizera mais nada com ele. Já era aterrorizante o suficiente para ofender um senhor da calamidade, mas outro? Droga! Eu vou sair de tudo! Rugido! Tendo encontrado determinação, o corpo de Bodaz explodiu em fumaça amarela, formando um grande dragão de um olho só. Leylin estava em cima de sua cabeça. Com uma aura dracônica que superava em muitos dragões normais, e uma força que poderia congelar o próprio tempo, Bodaz estendeu suas asas que podiam atravessar o céu enquanto exibia o poder que só os seres de leis possuíam. Ele mostrou dentes afiados para o atacante Lord of Calamity, Saliluz. 2 rank 7 existências de vários mundos, bem como um rank 8 Lord of Calamity deste mundo, rapidamente começou uma intensa batalha. Rugido. Bodaz levantou a cabeça, respirando fundo através de 2 narinas, Voxos. Areia no chão flutuou abruptamente para o céu e, de repente, foi como se 2 grandes buracos negros tivessem aparecido. Quando Bodaz inspirou, praticamente metade do ar no continente foi absorvido por ele, formando um vácuo gigantesco. Boom! O ar foi comprimido até os limites nos pulmões do dragão de um olho, transformados em algo como 2 correntes brancas de ar que penetravam pelo espaço e se lançavam na direção de Saliluz. Não é ruim. Como você está agora, você mal tem o poder de uma existência de nível 7.
Leilin assentiu em louvor. Se isso acontecesse no mundo dos magos, aquele alento teria consignado metade dos nativos à morte por sufocamento. Mesmo os rank 1 ou 2 magi não seriam poupados. Felizmente, este foi Drenscape, onde a terra era vasta e sem limites e em um estado imóvel. Além do território do demônio do sonho, não havia muitos seres vivos aqui, e era por isso que as coisas não eram tão desastrosas. O canhão de ar comprimido até o extremo atingiu Saliluz, enquanto o Lorde de Calamidade imediatamente gritava, seu ladrão! Você se atreve a me atacar? Eu sou o mestre da calamidade! No momento em que o ataque o atingiu, Saliluz exibiu a verdadeira força de um Lorde da Calamidade. Uma nevasca sem limites formou um estranho centauro fantasma atrás dele, rugindo rapidamente na antiga língua de Byron. Poderosa força dos sonhos reunida em suas mãos um grande machado preto com um rosto humano gravado na superfície. Dai! Ele abateu com o machado, e um flash preto de luz passou. Asterisco Bang! Bang! Asterisco o ar colidiu com as linhas pretas, formando distorções ilimitadas. Grandes áreas de Drenscape foram destruídas e explosões aterrorizantes ressoaram logo depois.